Então, voltando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer desse é a localização do ictus. Então, vamos localizar o ictus, sempre olhando os dois ângulos, um ângulo direto e um ângulo tangencial. Então, eu olho, vejo se eu tenho algum ictus. Não consigo visualizar nada daqui, desço um pouco mais, tento ver tangencialmente. Prende a respiração um pouquinho. Posso fazer isso só para tentar respirar, só para ver se eu consigo diferenciar o movimento da caixa torácica do próprio ictus. Ainda estou na inspeção. Olho a região epigástrica, ver se eu vejo alguma pulsação. Tem uma pulsação discreta no epigastro, mas tem. Começo a verificar se tem alguma pulsação diferente no tórax. Não tem. Vou só puxar. Não, e olho se tem alguma pulsação de fluxo external. Muito discreta, mas tem. Então, a inspeção é isso. Você só vai fazer isso, não vai fazer nada demais. Terminou, o que a gente vai fazer? A palpação. Palpação não tem ordem, mas palpar o VD ou a aorta. No caso do seu Olímpio, a gente mal consegue sentir a aorta e também não sente o VD. Então, a minha mão sempre assim, postada aqui, tentando verificar se eu consigo sentir de baixo para cima ou de cima para baixo. Ponto. Não senti nada aqui, vou tentar sentir choque valvar. Professor, mas se eu vi a pulsação e não sentir? Você vai descrever só na inspeção e não na palpação. Tá. Vai descrever só naquilo que você viu. Assim como o ictus, eu posso falar que ele é invisível, ele pode ser palpável. Tá? Então isso você vai ter que dizer. Então, comecei a sentir o choque valvar. Outro modo que eu posso sentir o choque valvar. Lembra que eu falei? Colocar a mão em garra, segurando sempre com essa base aqui. Aqui não. O choque valvar é sempre com a espalmada. Tento ver se tem pulso de... Se eu vi que tem na inspeção, eu tenho que olhar se tem na palpação. Não tem. Não é anormal, mas não tem. Entendeu? A gente, tanto eles ter quanto não ter, é normal. Não tem que se preocupar com esse tipo de alteração. Então, na palpação, a única coisa que eu ainda posso fazer, que a gente não está cobrando, mas você pode vir palpar carótida, para ver se tem pulso carotídeo. Tá? A gente não está cobrando pulso, mas faz parte da palpação. Como assim choque valvar? Como é aquele passagem de água pelo cano que você falou? Não, isso é frêmito. Isso é frente. Choque valvar é batida. Vai sentir a batida como se você sentisse o próprio fechamento da válvula na parede. Que foi o que a gente sentiu naquele paciente que tinha essa paciente aqui que tinha prótese metálica. Lembra? Aquilo. Exatamente. Se tiver hiperfonese, estenose, você vai sentir. Mas de um modo geral, não vai sentir nada. É a abertura ou o fechamento? É o fechamento. É o fechamento. Mas, Professor, sempre é patológico ou não? não, pode ser por estado hipercinético. Mas a exceção disso, na maioria das vezes, é patológica. Ou hipertrofia, muito emagrecida também. Paciente caquético também pode ter. Então, terminou isso, é a palpação. Aí, o que a gente tem que lembrar? Quando eu estou já na palpação, eu terminei a inspeção, minha inspeção me mostrou onde era o meu ictus, vou agora para a parte de avaliação do ictus. Então, na inspeção, dá para ver um ictus muito discreto aqui. Se vocês falarem que não viram, ó. Então, eu vou tentar sentir o ictus. Sinto que ele está batendo aqui. Se você falar para mim que esse ictus é invisível, eu vou aceitar. Tá? Então, você vai vir, sentir o ictus aqui, vou ver se ele é palpável. Não é palpável. Você consegue virar para lá um pouquinho. Não, a perna já pode dobrar, pode ficar tranquilo. Nem é palpável no decúbito esquerdo. Pode botar. O paciente pode ter o ictus impalpável no decúbito dorsal e palpável no ictus esquerdo.
Ontem a gente discutiu isso, se era móvel ou se não era móvel. A gente vai considerar como móvel. Tá? O menino até questionou aquilo que a gente falou, que a mobilidade não pode ser verificada, porque tá lá. A gente vai considerar como móvel. Tá? Então, se vocês não palparam aqui e palparam no decúbito lateral esquerdo, tem que dizer que tem mobilidade. E aí, achamos o ictus. O que eu vou ter que fazer? Extensão. Quantas polpas ele tem? Propulsividade, que é a amplitude. Localização. Todo mundo falava ictus palpável, ictus não sei o quê, e não falava localização. E aí, quando dava localização, eu tenho que lembrar aqui para falar. Localização, impulsividade, tamanho, deslocamento e mobilidade. Globoso, estranho, aí já fica Isso. muito... Não. O formato você tem que dizer. Quando você fala extensão, você tem que falar o formato. Então, você vai ter que falar onde está o ictus, linha hemiclavicular, mais para a esquerda, mais para a direita, ou mais para o mediano, ou mais para a lateral. Tem que dizer. Extensão. Uma polpa digital, 2 polpas digitais. E aí já dizer se é cupuliforme ou se é globoso. Mobilidade. Se ele move com o decúbito, se ele não move com o decúbito. Tá? Então, deixa eu lembrar. Tamanho, forma, deslocamento, que é a mobilidade, se é globoso ou não, e a propulsividade e a impulsividade. Como que eu sei para saber se é globoso? Não é depois que eu ausculto Mais de acordo... 2 polpas e meio para 3 é globoso. Menos que isso é cupuliforme. É subjetivo isso. Um ictus que você sentir muito propulsivo, dele eu não consigo sentir nada. Ictus pouco propulsivo. E o que é um ictus propulsivo? Que você vê o ictus. Isso é um fator determinante. Todo sopro que você auscultar que não tiver ictus propulsivo é o quê? Que é a primeira coisa que você pode suspeitar. Hipertrofia. Primeira coisa que você pensa. Também acho hipertrofia. Café. Não. Não tem a ver com VE. Tem a ver com o coração direito. Tem a ver com válvula. Mitral, insuficiência mitral? Não, eu quero saber exatamente. Não, é que vocês estão perguntando. É isso que eu falo. Da prova vocês não prestem atenção no que a gente fala. Qual sopro B3? que o paciente... Não, sopro... Verdade. Qual o sopro que o paciente tem, portanto, qual a doença valvar que ele tem. Se você chegou, viu um sopro e não tem ictus propulsivo, qual o primeiro válvula que você pensa que está doente? Insuficiência aórtica? Quer dizer, não. Aórtica não. Pode ser estenose, porque aí você não tem muito fluxo no ventrículo esquerdo, você não vai... Estenose mitral. Toda vez que você viu um sopro que não tiver ictus propulsivo, é estenose mitral. Porque se não sai volume para o VE não tem propulsividade, porque não tem volume dentro dele. Então, primeira coisa a suspeitar. Olhei, tem sopro, não tem ictus, vou pensar em estenose mitral. Primeira coisa que tem que pensar. Tá? Então, vamos lembrar a sequência toda. Você vai chegar, inspecionar, pulso epigástrico, pulso de fúrcula, achou o ictus. Vou para a palpação. Palpação de epigástrio, palpação de fúrcula, sentir as válvulas, sentir VD, sentir o choque. A partir daí, achei o ictus. Posso deixar o ictus por último, né? Posso. Achei o ictus, sinto aqui, nesse... Você quer entrar aqui, Júlio? Você quer entrar? Você achou o ictus, vai ver. Extensão, impulsividade, deslocamento, formato. Localização. E a localização. O caso dele é axilar, professor? Na realidade, assim, eu só vejo mal aqui, mas eu não consigo palpar. Então, nesse caso, eu acho que quando vocês se depararem na prova com o paciente como o seu olímpio, vai dizer que é invisível e impalpável. Tá? Por quê? A partir do momento que, assim, ó, pega a respiração um pouquinho, sorriso. Não dá pra ver. Sem palpável, eu não posso classificar quanto ao deslocamento. Não.
Porque aí, a não ser que você consiga palpá-lo na lateral. Se você palpar no decúbito lateral Aí esquerdo, tem mobilidade. tem que dizer que tem mobilidade. Não, Tá, mas Não, daí seria mas é. palpável no Sim, decúbito lateral só que aí você esquerdo. vai dizer que ele é móvel, mas você não vai dizer o deslocamento. Porque você não pode. O deslocamento é em relação ao outro. Não vou Então eu escrever digo. o tamanho desse Então deslocamento. eu vou dizer um ictus móvel, mas não sem o deslocamento. Porque eu não peguei anteriormente. O ictus, pode ter hora que ele é perceptível visualmente, visível e Sim, outra que sim, não? sim. Às vezes pode estar associado ao movimento respiratório do paciente. Professor, e duplo impulso apical? Duplo impulso apical é aquilo que eu falei aquele dia. Toda vez que você tiver um ictus hipertrofiado, você vai ver o ictus aqui e logo para cima, ou seja, para dentro. Mas mediano, outro impulso. De menor intensidade. Por que é que ele está fazendo isso? Ó, batendo e voltando, batendo e voltando. Lembra que eu falei que na hora que ele faz a sístole, ele sobe. Quando ele vem para diástole, para relaxar, ele bate a outra ponta. Professor, vai ter Se um fala a favor de abaulamento ou hipertrofia. Fala a favor de hipertrofia. não? Vai ter abaulamento da região? Quando tiver Não, dúvida de porque direção? o abaulamento é uma elevação do tórax. Você vai ver um impulso como se fosse um novo ictus. Então eu vou ver o ictus dele aqui e um outro batimento aqui, ó. Não é abaulamento do tórax. Só isso se o tórax estiver assimétrico, um mais levantado que o outro. Você tem que descrever na inspeção. Abaulamento. Você tem que descrever, exatamente, você vai ter que descrever na inspeção. Ontem, por exemplo, o paciente tinha uma convexidade, aqui uma concavidade torácica. Então, assim, tinha que descrever. Era um formato do tórax dele, mas tinha que descrever. Até porque a gente perguntou, essa depressão que o paciente tem no tórax pode mudar alguma coisa com relação ao exame cardíaco? O que, por exemplo? Pode deixar hiperfonético ou hipofonético, dependendo. Menos provável. O que é o mais provável? É uma Extração. concavidade, ele tinha uma concavidade aqui. Isso daí, na verdade, é porque é problema respiratório, então você pode contaminar, não? Mas, escuta, não pode? Não, na realidade o que a gente queria era o seguinte, se você tem uma concavidade aqui, meu osso não está para dentro, o que eu fiz com as estruturas? Aproximou do coração. Desloquei mais para a esquerda. E se ele tiver peito de pombo? Aí eu posso ter a aproximação descida da ausculta. Porque quando você põe o tórax para frente, se ele não tiver retraído aqui do lado, tiver com a mesma largura, ele vai descer. Que Mesma vai ter coisa, mais mesma coisa espaço. de diâmetro Então a questão que a gente posterior, queria era o não. deslocamento com relação ao ictus e não com relação ao ausculta. A ausculta quase não altera. O que vai alterar é o deslocamento. Professor, é pectus escavato? Escavato, isso. Que esse paciente ontem por acaso tinha, que eu vai operar hoje, vem pra cá. Então vocês não vão pegá-lo porque ele vai operar hoje. Esse é o Daniel. Então vocês não vão ver. Então a partir disso, terminou essa sequência, e aí vocês vão partir para quê? Para a ausculta. Então, a ausculta. A gente sempre olhou para todos se estava pegando No no pulso. pulso, e eu expliquei isso para vocês. Tem que pegar no pulso, porque senão você não sabe o tempo cardíaco que esse paciente está. Se ele tá taquibrádio, normal. Não, também, para saber o tempo cardíaco, né? Como é que você vai reconhecer B1 e B2, ou se é um tempo sistólico ou diastólico, se você não está pegando o pulso? Eu falo, essa questão dele tá taque, eu não vou precisar perder um minuto nisso. Não, a gente não pede Ah, frequência tá, cardíaca. tá. Não É isso que pede eu frequência. pensei. O exame é do precórdio. Você pode contar em 10 segundos. Multiplicar Não, por não, cem. não, a gente não No pede livro frequência. é errado, totalmente errado. O livro fala que Totalmente. não é bom pra Não mais, gente. né? Ai, não. Não, não está pedindo. Ó, então eu começo com foco mitral. Parece um negocinho de avião. Tum. Vou tirar. 1, 2, 3. Ah, tinha um raspado o senhor já, né? Tá melhor então. Se eu não fizer essa observação no dia da prova, tá zero. Venho pro aórtico. Pulmonar. E aórtico acessório. Não terminei. Volto pro pulmonar. Respira fundo, por favor. Isso. Não prende. Respira só fundo e solta. Não prende. Isso. Agora eu vou pedir para o senhor virar para lá um pouquinho. Tá ótimo.
Pode voltar. Vira para lá um pouquinho. De novo. Pronto, acabou a ausculta. Então o que eu fiz na ausculta? Vi o foco mitral. Não suspeitou de nada, D3, D4. Peço para fazer Harvey também. Tem que obrigatoriamente fazer Harvey. A gente está exigindo para todo mundo. Só não vou pedir para ele sentar porque ele está com imobilização da perna. Então, as manobras que vocês vão ter que fazer. Manobra inspiratória, Rivero Carvalho, quando for ouvir coração direito. Tricúspide e pulmonar. Tem que fazer Rivero Carvalho. O que todo mundo fazia ontem? Inspira e prende. Isso não é Rivero Carvalho. Isso aí é manobra inspiratória de Miller. Então, consideramos de todo mundo. Senhor, mas eu vi que a manobra de Miller é melhor para, por exemplo, no Ribeiro Carvalho você vai ter respiração junto, aí na de Miller não. Não é Miller Não, também. mas Miller não é Sim, nem ah, assim. Eles estavam fazendo igual o salto, você inspira e quando você prende, inspira e prende. Que sem prender. Miller, você faz uma inspiração forçada, prolongada, e pede para ele parar sem prender. Uma pneu É inspiratória. uma apneia inspiratória. E ainda vi Entendeu? o Miller, professor, fazendo o seguinte, você trava e inspira. Isso. Então a gente pediu só, é o paciente respirando, você só pede para ele Respirando normalmente. inspirar profundamente. Isso é Ribeiro Carvalho. Isso é Ribeiro Carvalho. Então Ribeiro Carvalho, obrigatório fazer na prova. Tricúspide e pulmonar. Obrigatório... Oi, tudo bem, Kádia? Obrigatório fazer Harvey para todos os pacientes. Fez Harvey, o que a gente vai fazer? Auscultou normalmente, com o diafragma, os focos de ápice, vira e vai auscultar de novo. Baixômetro. Oi? Não, você pode fazer isso no Harvey para ápice. Você vai fazer a base, se você fizer isso na base, eu vou desconsiderar. Entendeu? Você sentou ele, o que você aproximou da parede? A base. Então você está auscultando a base. Se você fizer... Não, se você na hora, que eu digamos, na hora que você fizer Harvey, se você colocar o diafragma, eu vou considerar errado. Por quê? Se vai acentuar alguma coisa, vai ser da base e não do ápice. Então se você acha que diminuiu o som daqui, você vai ouvir melhor com a campânula. Mas eu posso escutar só a Agora, base? o ideal é que você não ausculte nada do ápice. Então, só a base. Se for auscultar, vai usar só a campânula. Posso escutar Então, também. para não errar, é melhor Só a base. não auscultar. Posso Eu escutar também, escuto cara. primeiro, tudo com ele no decúbito dorsal. Oi. depois Você quer tirar o introdutor? Primeiro Pode é tirar. Vamos ficar só tudo, do lado, só enquanto primeiro a é gente tira o tudo introdutor. com diafragma, depois... Não, se quiser, eu acho que assim, é mais uma coisa para errar. Nem falei isso. Eu acho Não, que professor, porque senão eu tô me confundindo. Primeiro eu faço tudo com diafragma. primeiro você ausculta tudo com diafragma, Ah. tudo. Aí Com ele volta. deitado, decúbito dorsal. Então, Sem ausculta manobra tudo, nenhuma primeiro. sem nada. Ah. Terminou essa primeira ausculta, começa Pachon primeiro, vira ele de lado, coloca o diafragma de novo, coloca a campânula com ele do lado, entendeu? E Pachon. Vem pro tricúspide, Rivero Carvalho. Pulmonar, Rivero Carvalho. Tudo com diafragma, né? Tudo com diafragma. Sentou o paciente, fez Harvey. Ausculta a base. Por quê? Essa história que eu falei, o risco de você ir para ápice e lembrar que vai ter que colocar a campânula, então, Só vou escutar escuta a base. só a base. Se você até auscultar aqui embaixo com o diafragma, eu com certeza vou perguntar, você está tentando auscultar o quê? Você vai falar, não, estou só auscultando. Pronto, tudo bem. Mas se você falar que está tentando acentuar qualquer coisa, vai estar errado, entendeu? Então o ideal é que você só foque nos da base, entendeu? Então da parte da ausculta não tem o que acrescentar. É só isso e acabou. Alguém fez rendigrip? Oi? Eu posso precisar fazer rendigrip se eu... Dependendo, por exemplo, o paciente tinha um supraórtico. Então, o handgrip nesse paciente era necessário fazer. Então é de... Para diferença, até porque, embora o sopro, esse paciente tinha dupla lesão aórtica. Aí ele ia aumentar. Então ele tinha dois Esse sopros. Ele pulso. tinha um sopro de insuficiência e tinha um sopro de estenose. Entendeu? Então os alunos que fizeram handgrip pensando em insuficiência, Estenose diminuiria, né? a gente já aceitou. Senhor, pulso tá Os que melhorando. fizeram pensando em estenose, fizeram outra manobra, Também. a gente também aceitou. Porque aí cada um ouviu um som diferente. A gente não cobrou que eles ouvissem todos os sons que o paciente tinha, até porque era difícil mesmo escutar. Por exemplo, eu quando eu escutei,
só ouvi um sopro de insuficiência aórtica. Por exemplo, tem insuficiência mitral. Se eu fizer Harvey, vai aumentar, não? Aliás, eu só ouvi um sopro de estenose aórtica. Só que esse paciente, por exemplo, esse paciente ontem, o que ele tinha muito nítido? Ele tinha um sopro nitidamente mitral, tinha um sopro nitidamente aórtico. No aórtico ele tinha um sopro muito evidente de estenose e tinha um sopro ruim de insuficiência aórtica. Mas ele tinha um sopro de mitral. Quando você vê isso, o que você pensa? Que sopro era esse que ele tinha no mitral? Pode ser. Fenômeno de Galabardão. Por quê? A válvula que não se abre reflui contra a saída do átrio. O átrio não consegue se esvaziar. Você faz o quê? Uma insuficiência mitral Dinâmico. ou funcional. Funcional. Funcional, porque não tem doença patológica. Se você tratar a parte... tanto que esse paciente vai trocar sua válvula É aórtica. reflexão. Assim que trocar a válvula aórtica, a mitral volta a funcionar Ele vai normalmente. falar. A mitral dele tem Não, ele vai fazer cirurgia hoje. Que volta, Ele vai... Tem que ver o Arnaldo que tá lá. Ele vai fazer cirurgia hoje. Então, vamos tentar rememorar. Então, vocês vão chegar. Pelo amor de Deus, gente, cumprimenta os pacientes. Pelo amor de Deus, o paciente mesmo falou isso várias vezes. Mas ele falou comigo. O paciente acho que sabia de tudo. Ele falou que esse aluno tirou 2. Ele falou assim: eu dava 0. Porque ele não sabia nada. Ainda ficou falando, em vez de ficar me examinando, ficou falando um monte de besteira. Porque o aluno chegou e ficou conversando com ele. Aí ele falou: gente, mas ele sabe que tem 6 minutos. Em vez de me examinar, eu estou conversando. Aí a gente falou: olha, vamos diminuir a nota, porque até o paciente quer dar 0. Não, falando brincando, porque a gente já tinha dado nota. Mas ele falou. Só que a gente não quer ser exceção, né? Mas a outra... Então, chegou no paciente, à direita do paciente. Então, pouco ele acertou. inspeção. A gente vai fazer a inspeção, observar. O que a gente vai... Aí eu vou falar tudo de novo e aí vou falar como vocês vão descrever. Então, eu vou fazer a inspeção. Então, vou olhar. Ictus, tentar ver se eu já visualizo em modo e tangencial. Pulso de VD ou pulsação epigástrica. Pulsações, claro, ectópicas, anômalas que ele tiver. Forma do tórax, deformidades, cicatrizes, avalamentos, retrações, tudo que tiver. E vou olhar a fúrcula external. Ponto. Partir de inspeção, palpação. Palpar todos os focos. Mão em garra sobre o VD. Lembra que a gente falou isso? Mão em garra sobre o VD. Para palpar. Não, mão em garra sobre o VD. Aqui em cima. Isso, aqui é mão espalmada. Assim, com essa parte aqui. Exatamente. Aqui só que você vai usar a mão assim. Tá? Para VD. Outro método que dá para usar. Outro método que dá para usar, deixa eu ver essa daqui. Valtiane. Oi, Val. Então, voltando. Então, a gente vai. Vou para palpação. Então, vou palpar todos os choques valvares. VD. Lembrando que tem uma técnica. A Beth disse que deu pro grupo dela. A Sabrina disse que deu pro grupo dela. O Augusto disse que não tinha dado pro grupo dele. Então, vou falar. Ô, professor, Não olha sei, só, decido na choque hora. valvar vai ser só em mitral e tricúspide? Não, todos. Eu posso ter de qualquer... Você pode ter em qualquer válvula. Qualquer válvula. E se eu não pôr bem a mão no lugar certo, eu não vejo, né, Sim, você professor? tem que aí ter a referência dos focos. E eu tenho que falar uma coisa importante. Então, você vai colocar, tendo noção de onde você está pondo a mão, porque também não é colocar a mão em qualquer lugar, que não vai adiantar nada. E tem uma técnica que quando você põe a mão em garra aqui, você pode... De cadeira? Pode. Você pode pegar entre os espaços intercostais e colocar os dedos. Se o paciente for magrinho, dá para sentir. Então, assim, o choque valvar fica mais fácil de sentir na ponta, nessa parte dos dedos, entendeu? Você põe assim, ó. Professor, essa parte... Só que se for um paciente mais gordinho, você não vai conseguir achar os espaços intercostais. Mas é uma técnica boa também. Você põe aqui, já sente o VD e sente o... E aí, se você quiser sentir o VD, você mantém a mão assim. Se você quiser só o choque valvar, você levanta. Tira a palma da mão. Entendeu? Da direita. Da esquerda, da direita. Aqui, só pro ápice. Só serve pro ápice. Só serve pro lado. Então você tá com a mão aqui, sentindo o choque. Desculpa, o VD.
você amplia. Tira a base, entendeu? Que é o choque valvar. Pra ver o choque valvar, mitral e tricúspide. Ah, tá. Ponto. Mas eu Então- não posso descrever onde que eu vi, se é no mitral ou se é na tricúspide, se eu encontrar.